Estamos aqui de novo para mais uma teleaula da disciplina de Análise de Risco e de Crédito. Conosco está aqui o professor Diego. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite para todos vocês também. Boa noite para os alunos, para os tutores, para todos que nos acompanham aqui. E vamos lá que mais uma aula. Estamos quase no fim, gente. Isso. Prosseguindo, então, a nossa disciplina de Análise de Risco de Crédito e Crédito, hoje é teleaula 04. Na ementa da nossa disciplina de Análise de Risco e Crédito, nós já estudamos os primeiros 3 tópicos da ementa. Nós vamos estudar hoje ferramentas de mensuração de risco, mecanismos de controle, controle e mitigação. Então, só recapitulando o nosso cronograma, nós tivemos a nossa primeira teleaula no dia 24 do 10. Como essa é uma disciplina que está em regime acelerado, porque ela é a última disciplina do curso, a segunda e a terceira teleaula foram vistas juntas no dia 31 do 10. No primeiro momento, nós passamos para vocês que a teleaula 4 e a teleaula 5 seriam no mesmo dia, essa teleaula 5 aqui. O que aconteceu, na verdade, é que a gente vai ter que dividir isso em 2 dias. Hoje, então, dia 7 do 11, a gente vai ter a teleaula 4, com aqueles pontos da ementa, mecanismo de controle e controle de mitigação de risco. Vamos ter uma atividade no AVA, um questionário, sobre esse tema de ferramentas de mensuração, mecanismos de controle, controles de mitigação. E na semana que vem, no dia 14 do 11, nós vamos ter nossa teleaula 5, seguida no mesmo dia da teleaula 6, onde a gente vai ter na parte 1 a revisão e na parte 2 a avaliação. Ou seja, no dia 14, a gente vai começar das 17 horas às 20h40 com a nossa teleaula 5 e vamos prosseguir então em 2 etapas com a revisão seguida da avaliação. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vamos ver. Pode me ajudar aqui, professor? O que vamos ver? Claro, hoje vamos conhecer os mecanismos de controle para análise financeira. Vamos desenvolver uma análise financeira empresarial prática e discutir os controles de mitigação sobre investimentos. Então, falando de mecanismos de controle e controles de mitigação. Começando, a gente vai retomar um assunto que a gente já viu na disciplina de investimentos financeiros, eu acredito que vocês já viram um pouco antes também, que é o tópico do risco. Gente, o que é risco? Aqui nós trazemos um conceito para vocês. Podemos entender risco como resultado da interação entre a probabilidade da ocorrência de um determinado evento aleatório, futuro e que independe da vontade humana, juntamente com o impacto resultante de sua realização. Ou seja, como determinado evento vai nos afetar no caso ele venha se concretizar. Professor, você gostaria de comentar este conceito? Professor, eu acredito que esse conceito já esteja bastante claro para os alunos, porque a gente já vem comentando, tratando disso em várias aulas, né? Aqui a gente consegue ver que o risco é alguma coisa que você, por mais que às vezes você espere, né, você entenda que isso pode acontecer, você não tem como saber quando vai acontecer. E você tem que se preparar para isso, né, para que você possa saber lidar com o risco, saber, às vezes, contornar essa situação. Muito bom, professor. Então, a gente pode dividir também esse conceito em 2 partes. A gente fala aqui dessa questão da probabilidade, né? Então, vamos falar a probabilidade de um evento que você não quer que aconteça, que será negativo se acontecer, né? Que você está evitando. Probabilidade de ele acontecer. E o 2, a gente vai ver a questão de como esse evento vai nos afetar, né? Então, a gente pode dizer assim, a consequência desse evento. Então, esses são os 2 principais tópicos que nós vamos nos aprofundar quando a gente vai discutir risco aqui. Vamos fazer, então, mais uma vez, esse paradigma do binômio, né, que existe entre risco e retorno. É imprescindível saber a quais riscos estamos expostos ao realizar qualquer atividade. Sempre que buscamos algo, o fazemos para atingir um objetivo. Porém, é preciso avaliar se é viável ocorrer o risco para obter o resultado esperado. Normalmente, quanto maior o risco, maior o ganho esperado. Ou seja,
Quanto maior sua expectativa de lucro, maior o prejuízo possível. Então, gente, a gente tem até um gráfico aqui, né? Vamos discutir o gráfico? Risco versus retorno. Aqui a gente tem o retorno esperado e o risco envolvido, né? O que a gente vai esperar aqui? O que acontece? Tem isso aqui, ó, essa curva totalmente ascendente. Quanto menor o risco, menor o retorno potencial. Quanto maior o risco, maior o retorno potencial. Então, quanto mais lucrativa possa ser uma ação, mais ela está envolvendo a chance de você, na verdade, ao invés de ter o seu retorno positivo, que é o que você espera, você ter o contrário disso, que é o prejuízo. Exatamente, professora. A gente consegue ver isso bem claramente com investimentos na poupança, por exemplo. A poupança ela é muito segura, você sabe exatamente quanto que ela vai te render por ano, porém é pouco, o retorno é seguro, porém ele é pequeno. Caso você almeje um lucro maior, você pode, por exemplo, investir na bolsa ou até abrir o seu próprio negócio, que é algo super arriscado, mas caso dê certo, ele também vai te trazer um retorno muito bom. Muito maior que a poupança, né? Exatamente. A poupança é segura, mas ela rende pouco, né? Excelente exemplo, professor. Obrigada. Então, vamos falar também um pouco sobre o que é mitigação de risco. O que significa essa palavra, né? O que significa mitigação? Professor, você quer dar pra gente um conceito? O que você acha que significa a palavra mitigação do risco? Mitigação ela pode ser entendida também como controle, ou como que você vai se preparar para enfrentar a situação adversa. Então, a gente assume aqui que o risco é inevitável. O risco está presente quando você decide fazer um investimento. Não tem como você fugir totalmente do risco, mas tem como você reconhecer que ele existe e tentar controlá-lo, dominá-lo. Você vai se preparar para situações de risco. Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui no slide? O que fazer para diminuir a chance de determinado evento ocorrer e o que fazer caso o evento ocorra. Então, a gente tem aqui duas etapas, né, nessa frase. O que fazer para diminuir, acho que diminuir aqui é uma palavra-chave, diminuir a chance de determinado evento ocorrer. E aí, a parte 2, que está aqui em cima, ó, o que fazer caso o evento realmente ocorra. Então, tem duas partes de um conceito para mitigação. Pode-se fazer um seguro, por exemplo, de carro, casa, de vida, de saúde, para se prevenir caso ocorra algo que, apesar de não ser inesperado, é inoportuno. Não é inesperado porque você faz o seguro porque você sabia dessa possibilidade, né? Exatamente. Você sabe da possibilidade de que esse risco venha a se concretizar e por isso que você já se previne antes. Você tem uma atitude para mitigar o risco, né? Como, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do carro. Você vai fazer um seguro para o seu carro, caso aconteça algum acidente, o seguro vai cobrir, você não vai ter um prejuízo tão grande. Porém, você também, como a professora mostrou, você tem duas etapas. Uma é você se prevenir e a outra é você se preparar caso ele aconteça. Você pode se prevenir dirigindo com mais atenção, quando você não corre, você se previne para que o acidente não ocorra. Porém, mesmo se prevenindo, caso ele venha a acontecer, você também já está protegido. Legal, professor, muito bom. Então, o professor deu um exemplo aqui no nosso slide para o carro, para essas duas situações, né? Situação 1, como que você evita que a chance de determinado evento ocorrer? Você dirige com cuidado, você estaciona num lugar seguro, você evita horas de chuva, né? Dirige com cuidado extra quando está chovendo. Isso. E aqui na parte 2, o que fazer se acontecer? Se mesmo assim seu carro for furtado ou acontecer uma batida, né? Um sinistro, algum tipo de sinistro, você vai estar coberto pelo seguro. Muito interessante. Continuando a falar de mitigação de risco, a intenção da mitigação de risco é tratar estratégias para lidar com a situação desfavorável, caso essa situação desfavorável ocorra. Aqui a gente tem até um desenho ilustrando, né, essa ideia de que é um planejamento que você desenvolve em equipe. Você precisa da equipe onde as pessoas têm um papel próprio, né, os agentes têm cada um o seu papel, pensam sim em quais são os riscos possíveis de enfrentar e quais vão ser as estratégias traçadas para enfrentar esses riscos. Ainda falando de mitigação de risco, na aula passada foi tratado sobre cadastro, que é uma forma de mitigar o risco de crédito. Assim como vimos que as empresas adaptam suas estratégias de crédito conforme o nível de inadimplência, com aumentos ou baixas na taxa de juros ou do fornecimento de crédito propriamente dito. Então, gente, a gente está trazendo aqui um exemplo da aula passada. Quando você assume que você aceita tomar crédito na sua empresa,
perdão, quando você aceita conceder crédito, né? Você tem um comércio, ou então você é um prestador de serviços, vai conceder crédito para o seu cliente para que esse cliente consiga comprar mais. Você vai aumentar seu volume de venda por medida de oferecer crédito. Isso é uma atitude que tem nela incutido um certo risco. O risco é o risco da inadimplência. Então você tem que reconhecer que esse risco existe, porque só depois que você reconhece, você consegue começar a medir o risco, ou seja, medir a inadimplência. E depois que você mediu isso, você vai ter que criar então uma política, que é essa sua estratégia, para entender como que você vai lidar com esse risco, nesse caso, a inadimplência. E assim, com essa política de crédito, você vai conseguir saber se você pode mudar essa política de crédito ao longo do tempo para gerir melhor, se adaptar melhor quando o seu risco acontece, quando o evento desfavorável acontece, ou seja, quando o seu cliente é inadimplente. É isso, professor? Exatamente. Esse exemplo do risco é muito bom porque ele mostra, professora, como os assuntos eles são interligados, né? Desde o começo a gente vem trabalhando isso mesmo sem saber que estava estudando mitigação de risco, porque o cadastro é uma forma de mitigação de risco. Então nós vimos o cadastro, nós vimos o planejamento financeiro que a empresa tem que fazer, como que ela determina as suas políticas de investimento, e tudo isso você consegue colocar dentro da mitigação de risco, né? É mitigação de risco, porque você está planejando, você está tratando o risco para que a sua empresa ela possa sempre tomar o melhor caminho possível. E na minha opinião, professor, para a micro e pequena empresa, a análise do cadastro é a maneira mais eficiente de se fazer mitigação de risco quando a gente está falando de risco de crédito. Eu também acho, professor, é bastante eficiente porque você vai conhecer o seu cliente, vai saber com quem você está trabalhando, né? Isso mesmo. Legal. Então, ainda falando deste assunto, vamos falar. Em caso de chuvas fortes que possam prejudicar a plantação, o que fazer para diminuir as perdas? Então, gente, essa é uma das perguntas chaves que estão aí por trás dessa ideia de mitigar o risco. Se eu penso que a chuva pode afetar a minha plantação, as minhas perdas, eu tenho condições de me defender contra isso, né? Se eu posso pensar assim, como prevenir-se da inflação? Ou ainda, no caso de uma exportação e importação, o câmbio é um fator de risco. Como se proteger? Por exemplo, quando a gente está falando da situação de exportação e importação, quando a gente fala que o câmbio é um fator de risco, a gente quer dizer o seguinte, o dólar está aí, R$1, tem época do ano que ele está valendo. Opa, deixa eu fazer o símbolo do dólar aqui. O dólar está valendo $2, e tem outra época do ano que esse mesmo R$1 vai valer aqui R$2,50, R$2,40. Enquanto a gente que é consumidor e utiliza poucos dólares para fazer poucas compras, isso vai fazer pouca diferença. Para uma pessoa que está utilizando um volume muito grande de dólar, porque está usando isso para suas importações ou exportações, quando o dólar flutua de R$2 para R$2,50, ela pode ter uma compra que era 200 mil se transformar em 250 mil, em questões de poucos dias. Então, para se prevenir desse tipo de risco, desse exemplo dado, o que uma pessoa pode fazer, por exemplo, é contratar um dólar futuro. Compro hoje um dólar que eu sei no futuro como que ele vai ser o preço dele? Isso. No mercado financeiro a gente consegue fazer esse tipo de proteção, onde caso você seja um importador, exportador, a operação é basicamente a mesma. Como o dólar, você sabe que ele vai flutuar, é impossível que eu saiba quanto que o dólar vai estar amanhã, ou no dia a dia, é impossível que eu saiba quanto o dólar vai estar daqui a 1 minuto, né? Não tem como a gente saber. Então, no caso do importador, que ele vai ter que pagar em dólar, ele é muito sensível a essa variação. Então, ele pode fazer um contrato com o banco para que na data futura em que ele tenha que realizar esse pagamento, ele já saiba exatamente quanto que ele vai pagar. O banco assume esse risco. Dependendo da variação do dólar, o banco pode ter um grande lucro com essa operação ou um grande prejuízo com essa operação. Porém, o importador ele já fez o contrato, pagou a taxa do banco para ficar protegido. Então, ele não quer esse risco. Então, para todas as situações, a gente pode se proteger de alguma forma. A mitigação, né? O importador se mitiga dessa maneira. Exatamente. Os controles de mitigação sobre investimentos. As dificuldades existem na mensuração de risco e oportunidades. Faz com que os dois lados envolvidos na negociação financeira, como por exemplo bancos e clientes, busquem mecanismos de controle que permitam minimizar possíveis alternâncias em suas previsões e expectativas. Dessa forma, são desenvolvidos mecanismos
que podem ser denominados de mitigação ou ainda controle sobre as negociações desenvolvidas. Então, gente, a gente tem aqui um texto que vai falar um pouco, né? Quando a gente faz investimentos, bem como quando a gente está concedendo crédito, também a gente está se oferecendo numa situação em que há riscos. Para você conseguir gerir esses riscos, você faz controles. Esses controles são uma forma de mitigar risco. Certo? Com certeza, professor. Certo, né? Então, ainda falando sobre investimentos, várias são as formas de controle que podem ser desenvolvidas para tentar aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Porém, vivemos num mundo globalizado, onde o que parece ser altamente lucrativo hoje pode se tornar um momento para o outro um negócio ruim e acarretar vários prejuízos. Como, por exemplo, podemos indicar o mercado de ações ou dólar, que de manhã podem um ou outro apresentar viés de alta e um período mais tarde sofrem elevadas quedas. Aqui tem um exemplo mais sofisticado, né? A gente está falando de bolsa de valores, do dólar, mas existem outros exemplos de coisas que afetam a gente, né? Por exemplo, quando houve uma mudança tecnológica e a gente mudou de utilizar CD para uma tecnologia de ouvir um outro tipo de mídia para ouvir música. Hoje em dia é bem raro, né, as pessoas terem CD, professor, você conhece assim, gente que tem muito aparelho de CD, compra CD, a mídia diminuiu bastante, né? Diminuiu muito, hoje em dia ninguém mais dá CD de presente, né? Ah, tem uma época que o grande presente no Natal era CD. Era da CD, era da DVD, hoje em dia Blu-ray você ainda vê, mas cada vez mais difícil. Hoje em dia a tendência é tudo ser digital, né? Você vai escutar a sua música no seu celular ou no seu MP3 e o CD hoje está bastante esquecido, né? E aí, vocês lembram quando havia aquelas lojas de CD nas cidades, né? Nos shoppings, assim, nas cidades, eu lembro da minha cidade, eu sou de Rolim de Moura, interior aqui do estado. Ah, eu lembro, me sinto até velho falando isso, né? Nossa, ele viveu na época do CD, mas as lojas tinham departamentos enormes de vendas de CD, né? E hoje em dia isso já quase desapareceu. Algumas indústrias que estão mais ligadas à venda de CD, essa indústria fonográfica mesmo, né? Até hoje sofre tentando voltar a ter lucros como tinha na época do CD. Outras coisas também são revoluções que passam por isso, né? O professor citou DVD, Blu-ray. A gente lembra de fita cassete, né, professor? Lembro, tinha videocassete também. Videocassete é um aparelho, né? Mudou a tecnologia, a fita de vídeo mudou, hoje é o DVD. E antigamente todo mundo tinha um videocassete em casa. Hoje Sim, em dia... era normal você ter um videocassete em casa. Aí veio, que nem a professora falou, veio o DVD e ela retirou totalmente o videocassete do mercado, né? Além de você trocar a fita, que é assim, um produto ligado ao aparelho, você troca o aparelho também, você troca as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim, você precisa trocar a tecnologia inteira, porque o aparelho para reproduzir o DVD é completamente diferente do aparelho utilizado para o videocassete. Então, o que a gente está falando aqui, gente, é que para fazer controle de risco, você precisa observar também as oportunidades de negócio. Você precisa ver, como a gente disse no texto, né? O mundo é muito globalizado, o mundo muda muito, ele está bem dinâmico. E para você conseguir acompanhar e se distanciar do risco, você tem que acompanhar essas mudanças. Porque a gente sempre está mudando esses paradigmas da tecnologia, né? Exatamente. E quando uma mudança começa, ela tende a se fortificar. É melhor você sair quando ela ainda está em alta do que deixar para sair depois, né? Quando ela pode estar dando muito prejuízo. Ah, com certeza. Caso você consiga perceber essa virada de tendência, é o momento ideal para que você possa ir para a nova tecnologia. Primeiro porque no novo campo de tecnologia você não vai ter concorrência. Então você tem um campo aberto para poder trabalhar. E também você saindo do campo antigo, que ele vai acabar ficando ultrapassado, você não vai ter prejuízos por ainda apostar naquela tecnologia. Então, quanto mais cedo você conseguir ver essa tendência e passar para o novo produto, melhor vai ser. Isso mesmo. Excelente, professor. Legal, gente. Espero que tenha ficado claro. Vocês podem ver mais sobre isso. Essa aqui é a aula 10 do nosso caderno da disciplina. Tem um texto bem bacana sobre esse tema também. A gente linkou no AVA um texto bem interessante também que o professor Diego selecionou para a gente conectou aqui com esse conteúdo da matéria. Falando ainda um pouco de mecanismos de controle e mitigação, a gente vai apresentar um método para vocês, que é um método da matriz de cálculo do nível de impacto. Gente, isso é um método de calcular o nível de risco que você está exposto, o tipo de risco, e você vai tentar pensar em ações para mitigar eventos de risco. Professor, você pode ler para mim? Claro. Essa matriz, ela deve buscar os níveis de impacto
podem ser considerados alto, médio ou baixo, e qual o tipo de controle, né, ou seja, a mitigação existente. O risco é encontrado através da multiplicação do impacto vezes a probabilidade, que é a ocorrência ou não de um fato, para que se encontre o índice de retorno esperado. Ela deve ainda evidenciar as possíveis ameaças micro e macroeconômicas que possam, de alguma forma, modificar o cenário atual e desenvolver estratégias, de preferência, diversificando a carteira de investimentos como forma de se precaver para possíveis variações ocorridas, além de avaliar constantemente se o que foi planejado alcançou os objetivos e, caso não os tenha alcançado, rever as estratégias. Então, com essa análise da matriz de risco, com a construção da matriz, você consegue de uma forma fácil e rápida fazer o controle da sua situação e se planejar, verificar se você está bem, digamos, equipado para se prevenir dos riscos ao seu negócio, caso esse risco tenha acontecido, como que ele foi tratado, isso realmente teve um impacto positivo, negativo, alto, baixo na sua empresa, como que, né, você se comportou frente a essa situação. Então, com essa tabela, é uma ferramenta bem prática para que você possa trabalhar essa situação. Muito legal isso que o professor falou. E uma maneira de você enfatizar isso é você compreender que o risco mais perigoso para a sua empresa é aquele risco que você negligencia. O risco que você faz vista grossa, você se distancia, você faz de conta que ele não está ali. Esse é o risco perigoso, porque quando você não gerencia, quando você não monitora, quando você não observa a sua realidade e quando você não faz um plano do que você vai acontecer, o que você vai fazer caso aquele fato realmente aconteça ou realmente piore, você está numa situação de indefesa. Você não está preparado para um cenário que pode ser sim que ele aconteça, né? Então aqui a gente está falando dessa matriz que vai considerar dois fatores muito chaves, que é a probabilidade de um evento negativo acontecer e o impacto que esse acontecimento vai ter. Nós temos aqui para frente, vamos para o slide, um exemplo dessa matriz de probabilidade, né? A matriz de probabilidade vai começar mostrando o tipo de ameaça. O que pode dar errado? O que a gente pode falar sobre isso, professor? O que é o que pode dar errado? O que pode dar errado é qualquer coisa que possa afetar negativamente o seu negócio. Nós estávamos falando bastante de crédito, né? Risco de crédito. O que pode dar errado? Você pode ter um cliente inadimplente, por exemplo. Isso é alguma coisa que pode dar errado no seu negócio. Ou você pode, por exemplo, estar cobrando uma taxa de juros muito baixa, ou não, uma taxa de juros muito alta que está afastando seus clientes. Então, qualquer aspecto envolvido no seu negócio que possa te prejudicar é algo que pode dar errado. Você pode, por exemplo, também estar num ramo de atividade que está falindo, como, por exemplo, locação de videotape. Exatamente. Né? Se você não se planejou para isso, você não percebeu essa mudança de tendência. Então, em algum determinado momento, se você identificar isso, você coloca na sua matriz, ó, o que pode dar errado é realmente se realizar essa tradição, essa mudança, essa troca de matriz tecnológica, e a gente não vai ter mais videotape, vai ter o videocassete ou o Blu-ray. Então, o que eu vou fazer para conectar isso? Ou, seguindo o exemplo do que o professor Diego falou, o que pode dar errado é eu oferecer crédito. O que pode dar errado é eu ter muita inadimplência. Pode dar errado eu ter mais de 5% de inadimplência. Considero isso dar errado. Então, você tem que fazer uma matriz mesmo. Isso aqui, gente, aqui no quadro, olha, não é só exemplificativa. É ideal que para o seu negócio você consiga listar mesmo, fazer uma lista de coisas que podem dar errado para a sua ramo de atividade, para a sua empresa, para onde você trabalha. Né? Além disso, além do tipo de ameaça, você vai identificar qual é o elemento crítico do negócio. Isso é o que pode ser afetado durante o desenvolvimento do trabalho. Isso pode ser um processo de negócio crítico, uma imagem de segurança de informação, legal, legislação. Vamos comentar? Sim. Essa parte do elemento crítico do negócio, você primeiro identifica o que pode dar errado. Nessa segunda coluna, você vai dizer se isso der errado, o que isso vai afetar na sua empresa. Ela vai te afetar na parte de legislação, ela vai te afetar na parte crítica do seu negócio, ou é algo que você pode sofrer um processo. Então, ali você vai começar a explicar o impacto que isso vai ter no seu negócio, né? Por exemplo, do risco de crédito. No risco de crédito, nós poderíamos definir que vai afetar o cerne do negócio, vai afetar ali o processo crítico do negócio, porque se você não receber, se você tiver muitos clientes inadimplentes, isso pode acabar resultando numa situação mais extrema
no encerramento das atividades da empresa. Então aqui você começa a detalhar o que pode dar errado, né? A situação que você elencou. Muito bom, professor, muito obrigada. Isso mesmo, então é um detalhamento do que pode dar errado, né? Os alunos estão comentando, professor? Será que eles estão no chat? Eles estão assistindo, sim, até o momento, professor. Eles apenas pediram uma explicação da atividade que se encontra no AVA, porque eles acharam a atividade um pouquinho complicada. E a gente pode depois explicar um pouquinho em detalhes melhores para eles. Ok, gente, a gente guarda uns minutinhos então do retorno. Assim que a gente retornar para corrigir a atividade, a gente vai dar uma olhadinha no intervalo e volta assim para dar uma explicação mais detalhada, 5 minutinhos assim de explicação sobre essa atividade de casa, Isso, tá? vamos esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, pode ficar tranquilo. Podem trazer mais dúvidas, podem pensar nessas dúvidas durante o intervalo, que depois do intervalo a gente volta e começa explicando já, né, as dúvidas da atividade. Legal. Se tiverem mais dúvidas, podem trazer para a gente também. Prosseguindo então na matriz de probabilidade, vamos falar então do impacto. A ideia aqui do impacto é quando você já tem o tipo da ameaça, já detalhou essa ameaça, você vai calcular quão forte ela pode impactar a sua empresa. Se é um impacto alto, médio ou baixo. O impacto alto pode levar a sua empresa, como disse o professor, à falência, pode levar a sair do negócio. O impacto médio pode abalar seriamente a sua empresa e às vezes existem questões que têm impacto baixo, que se acontecer só um ou 2 itens ou 2 eventos desses se realizarem, pode até que não seja tão perigoso assim, mas que se vários eventos de impacto baixo acontecerem, isso pode sim causar sérios problemas para a empresa. E sobre essa questão de impacto, gente, é que tem um material linkado no AVA. No AVA tem um texto bem especial que vai tratar assim, de como mensurar esse impacto, como identificar isso em diferentes ramos de atividade. Eu acho que vai ser bem ilustrativo assim, para essa coluna da nossa matriz. Mas sobre isso, gente, é muito importante calcular assim, qual é o impacto como isso vai afetar a minha empresa. Continuando, a gente vai falar então do controle e mitigação. Quando a gente fala de controle ou mitigação, a gente tem uma barra aqui, né? Como se fossem sinônimos, né? Seria o seguinte: qual a proteção existente? Como eu me protejo da ocorrência da minha ameaça que eu identifiquei no começo da minha matriz? Como que é isso, professor? Como que eu faço isso? Nessa parte você já vai começar a detalhar o seu plano de ação. Né? O que você vai fazer caso esse evento venha acontecer? Como que você está se protegendo dessa ameaça? Então aqui entraria um pouco como se fosse na parte de política de crédito que nós comentamos na aula passada, onde você vai detalhar quais as ações você vai tomar caso esse evento realmente venha se concretizar. É isso. Então, no caso da minha loja de videotape, locadora de videotape, né, eu posso identificar quantos filmes são lançados em videotapes por ano e quantos são lançados em outras tecnologias. Porque a gente fala assim, hoje em dia é bem fácil falar, né? Quando a videotape estava morrendo, era só todo mundo ter migrado para o DVD. Mas para as pessoas jovens, para quem não se lembra, quem não estava atento a esse mercado, na época que a videotape começou a cair muito, né? Essa mídia de vídeo começou a perder força, havia 2 concorrentes muito fortes que disputavam a sua substituição, né? Hoje em dia a gente ainda fala do Blu-ray, mas numa época a gente... Existia uma tecnologia da Samsung, né, que era o Super DVD, eu nem me recordo direito o nome. Era um DVD que cabia 20 GB, isso eu me lembro bem, enquanto o Blu-ray ele cabe 50 GB de informação. Na época, o preço deles era diferente também, o Blu-ray era mais caro, porém ele acabou se sobressaindo por estratégia de marketing e de negócio da empresa, né? Mas é que nem do videocassete, professor, o videocassete existiu, o videocassete e existia, se não me engano, o Betamax. Betamax. Que foi a mesma situação, as 2 tecnologias estavam no mercado, muito parecidas, porém o Betamax também era até melhor, só que o videocassete ele teve uma estratégia de negócio mais eficaz e ele acabou retirando o Betamax do mercado. Então, gente, você tem que ter uma maneira de pensar como você vai medir, né? Como está sendo essa substituição. E eu penso que, assim, quando você está discutindo esse item da coluna que a gente está dizendo, qual vai ser a minha proteção, se você está num ramo que está morrendo e que está sendo substituído, você pode pensar, eu posso migrar para esse ramo novo, só que eu tenho que identificar qual é esse ramo novo. Então, você tem que criar um mecanismo de monitorar qual vai ser esse ramo novo que está surgindo. Quantos filmes são lançados em uma mídia, no formato de uma mídia, ou quantos são lançados no outro formato? Você compara. Os filmes estão sendo lançados mais neste formato, essa é a tendência. Então, agora vai ser o Blu-ray que é a tendência. Então, é uma maneira de você se manter no mercado. E, além disso, a gente vai falar de uma certa diversificação, né? Claro, com certeza. Existem alguns mercados onde você não consegue ter um concorrente, ou um ou outro sobrevive, não é, professora? Mas caso você vai fazer investimentos, principalmente no mercado financeiro,
o recomendado é que você faça a maior diversificação possível desses investimentos, né? Investindo em setores diferentes, setores que não são afetados por alguma coisa que prejudique determinado setor. Então, vamos dar um exemplo que você faça investimentos numa área, na Petrobras, por exemplo, e quer se proteger. Então, você pode se diversificar investindo em bancos, por exemplo, porque caso o preço do petróleo suba ou desça, o lucro da Petrobras vai aumentar ou vai diminuir, porém os bancos não vão ser afetados. Então, você dessa forma consegue equalizar esse risco. Isso é uma maneira de fazer controle e mitigação também, né? Voltando para uma empresa pequena, o que o professor falou, a política de crédito, por exemplo, é uma maneira de você pensar, né? Eu estou fazendo a política de crédito, eu estou controlando, estou monitorando o meu risco, né? Exatamente. Qual a proteção existente? Continuando aqui na nossa tabela, a gente vai falar então das vulnerabilidades. O quão eficaz é o seu controle? Professora, às vezes você conhece o risco, porém você não tem muito como se proteger dele, né? Então, nessa coluna você vai identificar se o controle que você possui, ele é bom, digamos, se ele é forte, fraco ou se ele é mediano. Porque às vezes, mesmo que você saiba que o controle é fraco, é o melhor que você consegue naquela situação. Então, assim, você já tem uma expectativa. Caso esse problema aconteça, a probabilidade de ele me afetar é alta, porque o meu controle é baixo. Então, essa coluna vai constantemente te alertar que você precisa continuar procurando uma solução melhor para isso. Isso. Você tem que saber quão eficaz o seu controle é, para você saber se você precisa trabalhar mais esse controle para tornar ele mais eficaz, ou se ele já é o suficiente. Isso está linkado com quão perigoso, né? Vamos voltar aqui. Está ligado também com o impacto desse risco, né? Se você tem um negócio de impacto muito baixo, você não precisa dedicar muito recurso a fazer o controle disso. Você tem uma fábrica de roupa, você vai ficar controlando a quantidade de tesouras que tem nessa fábrica? Tem 60 tesouras, aí faltou 2, aí você fica 1 hora do dia contando tesoura. Quanto custa essa hora do seu funcionário contando tesoura, né? Exatamente, você precisa balancear todos esses fatores, né? Essa tabela te ajuda bastante com isso. Isso, continuando aí, a gente vai falar então desse fator chave quando a gente está falando de controle e mitigação, que é a probabilidade desse evento ocorrer. Qual a possibilidade da ameaça se concretizar, sobrepujando o controle? Ou seja, mesmo eu fazendo o controle, qual é a chance de ainda assim esse evento negativo acontecer? Se é uma chance alta, média ou baixa? E aí isso vai focar muito a sua chance assim, de mitigar. Você tem que mitigar aquele risco que tem uma chance alta de acontecer, né, professor? Exatamente, ali você vai elencar, mesmo com todas as suas medidas de segurança, né, todo o controle que você faz em torno desse risco, qual é a chance de mesmo assim ele ainda afetar a sua empresa? O evento aconteceu, a medida de controle que você tinha não foi eficaz e ele realmente impactou a empresa. Então, aqui você vai estudar esse aspecto do risco. Essa questão de probabilidade, gente, eu estava assistindo um documentário sobre modalidades de seguros de casa. Que seguros de casa normalmente são bem padrão, as pessoas quando compram o seguro, ele cobre contra incêndio, ele cobre contra inundações, mas ele tem coisas bem específicas que ele acaba não cobrindo. Ele estava dizendo o seguinte, quanto, por exemplo, um ataque de balas, a sua casa atiraram, aconteceu uma bomba, alguma coisa perto da sua casa, normalmente tem uma cláusula nos seguros que é assim, está coberto, exceto em caso de guerra civil. É muito curioso, né? E aí, esse documentário trazia um elenco assim, muito grande de coisas que são exceções às regras. E havia um fator comum a essas exceções. Essas exceções são todas ligadas a coisas que, se acontecerem, existe uma alta probabilidade que não é só a sua casa que está afetada. Não só a sua casa, como a casa de muitas pessoas ao redor estão afetadas também. No caso de uma guerra civil, se acontecer uma bomba e a sua casa for destruída, não é só a sua casa que vai ser destruída, é a casa dos vizinhos todos. Então, a seguradora corre um grande risco de falir. Então, essa probabilidade é o jeito como a empresa identificou, olha, quais são as coisas que acontecem, que se acontecerem, por exemplo, um tsunami, se acontecer, e a gente estiver cobrindo aquelas casas que sofreram o tsunami, se a gente for indenizar todo mundo que tinha uma casa ali naquela região, existe uma alta probabilidade da minha seguradora falir. Então, aqui a gente vai identificar, vamos voltar aqui para o slide, qual a probabilidade daquele risco acontecer. Bom, se eu estou segurando casa, né, uma seguradora de casas, e eu estou cobrindo casos de guerra civil, casos de tsunami, a probabilidade disso
tem um risco alto de acontecer em grande escala, é alta. A probabilidade, isso só é um risco para mim se isso acontecer em grande escala. Se acontecer, vai ser em grande escala. Então eu tenho que proteger. Nesse caso, as seguradoras disseram não está coberto, né? Muito interessante esse exemplo, professora. Professor? Nesse caso, né, a seguradora ela mitigou o risco colocando, desamparando o cliente. Então, ela abriu mão, né, de controlar. E aí ela cobra a parte. Se você quiser comprar um seguro para o caso de guerra civil, você tem que comprar a parte esse seguro. E com certeza ele vai ser bem mais caro, né? Bem mais caro, né? E vai ser só para uma pessoa, né? Ela já controlou o risco, já né? controlou o risco. Não aí está ela pagando para todo mundo, vai pagar só para essa pessoa. Exatamente. Considerando, então, ainda o risco, né? Que é o resultado da multiplicação de impacto versus probabilidade. Isso aqui, gente, vai dar, então, um fator matemático. Eu chego aqui, eu calculo o impacto que está nessa escala. Ficou muito bagunçado já, né, professor? Ficou. Tá de 1, 2 e 3. E eu vou calcular a probabilidade, que também está aqui, ó. 1, 2 e 3 aqui. Deixa eu apagar um pouco isso para ver se eu começo de novo. Essa coluna, na verdade, ela é mais uma coluna de alerta, né? Quando você vai olhar essa planilha, você bate o olho nessa coluna e através da classificação numérica, você consegue ver o que é mais importante, o que é mais urgente de ser analisado frente a todas as situações. Claro que o ideal é que você sempre tenha todas as situações muito bem tratadas. Mas em caso que você tenha pouco tempo ou queira apenas dar uma prioridade para uma delas, você bate o olho ali, vê pela numeração quais são as mais urgentes ou quais são as mais críticas no caso, e aí você trata dessas primeiro para depois trabalhar as outras. Excelente, gente. O professor Diego trabalhou com isso. É bem interessante isso da EAD, que a gente consegue trazer pessoas que estão no mercado de trabalho, que atuaram com isso e que conseguem trazer experiência, né? E essa é uma tabela que ele desenhou, baseada nas experiências dele de trabalho e que realmente é utilizada em empresas e bancos para mitigação de riscos, assim. Então, vamos tratar ali no slide, ó. A gente está dizendo o quê? Que risco vai ser o impacto multiplicado pela probabilidade daquilo acontecer. Como disse o professor, vai criar uma escala, né, do que é mais urgente de ser controlado para o que é menos urgente. Por fim, a gente tem aqui, por último, essa ideia do gatilho. É uma ideia bem interessante, né, professor, a ideia do gatilho, que é qual o evento que precede o acontecimento da ameaça. Da ameaça, exatamente. O gatilho, ele é um alerta. Caso determinado evento ocorra, ele vai desencadear o evento de risco. Então vamos dar, por exemplo, a gente estava falando bastante de crédito, né, o risco de inadimplência. Então você trabalha numa cidade onde uma determinada indústria ela é responsável por 50% dos empregos daquela cidade. Isso acontece bastante, né, professora? A gente teve o exemplo aqui em Porto Velho das usinas que empregavam aí 20 mil pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, você sabe que muitos dos seus clientes vão estar empregados nessa indústria. Caso saia uma notícia de que essa indústria abriu demissão ou que ela, por algum problema, ela vai até encerrar suas atividades, isso seria uma informação que você colocaria ali como gatilho para o risco de inadimplência. Porque se muitas pessoas ficarem desempregadas, isso, consequentemente, vai se refletir na inadimplência. Então, é isso que esse gatilho quer dizer, né? O que você tem que ficar atento para poder se preparar, já esperar que a ameaça é iminente. Acho que esse exemplo foi extremamente pertinente, né, gente? Eu conheço a realidade do interior aqui do estado, né? A gente às vezes tem um frigorífico que emprega muita gente, a gente tem alguns municípios que tem uma indústria mais ligada à madeira, que assim, quando aquela empresa ou aquele ramo de empresa, algumas empresas começam a demitir, isso é realmente algo que afeta a cidade inteira, todos os comércios são afetados. Então tem que ser monitorado sim, tem que colocar na sua matriz como um gatilho, ok? Ok. Ótimo, professor. Gente, lembrando que quando a gente retornar, então, da nossa atividade de sala, a gente vai esclarecer a nossa atividade de percurso, que foi prorrogada, né? Ela iria se encerrar ontem, faltou energia, né, em alguns municípios, atendendo a essa solicitação, então a gente prorrogou para todo mundo até dia 11, que é terça-feira da semana que vem. Então, tem o final de semana, tem segunda, tem terça, para terminar a atividade. A gente deixa vocês agora com a atividade de sala. Vocês vão fazer a atividade e a gente volta depois, começando discutindo, então, a respeito da atividade de casa. Mandem suas dúvidas.
Boa noite. Retornamos então para a nossa correção da atividade de sala. Conforme se prometemos, vamos começar então tratando da tarefa que foi tarefa de casa da última semana. Gente, como a gente está tendo essa disciplina em regime acelerado, na semana passada nós tivemos a teleaula número 2 e número 3. A tarefa então que ficou para a gente fazer no AVA durante a semana se refere à aula número 2. Então nós temos a tarefa da teleaula número 2, que é chamada Identificando e Classificando Risco e Oportunidades. Essa tarefa, gente, está muito direcionada ao que nós discutimos durante a nossa aula e a aula 4 do caderno da disciplina. Então, mais informações sobre como calcular cada um dos indicadores, vocês vão encontrar no caderno 4 da disciplina e na teleaula 2, que já deve estar disponível no AVA. Está disponível, gente? Então, eu sugiro que vocês façam a leitura dessa parte do caderno e reassistam a teleaula para com essas duas informações conseguirem, primeiro, calcular aqueles indicadores solicitados. São 3 indicadores para cada um dos itens solicitados. E eu vejo aqui, é necessário que vocês calculem liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral, esses 3 indicadores tratando de liquidez, e também quantidade de endividamento, qualidade do endividamento e grau de endividamento, esses 3 indicadores tratando do endividamento, e outros 3 indicadores intitulados giro ativo, margem líquida e o retorno sobre o investimento. De porte desses dados, vocês devem tecer um comentário sobre o resultado desses dados para a realidade da empresa. Exemplos desses comentários vocês vão encontrar também tanto na nossa teleaula quanto no caderno da disciplina, porque na parte 4 do caderno da disciplina existe um exemplo muito parecido que também é comentado. Então, o que a gente espera? Que vocês teçam um comentário aí de umas 4, 5 linhas para cada um desses grupos de indicadores. Você olha todos os indicadores de liquidez e vai tecer um comentário de algumas linhas a respeito da realidade e a respeito da liquidez dessa empresa. Assim como você vai fazer sobre o endividamento e sobre o retorno. Tá? Então, essa é a proposta da atividade, está aqui esclarecendo para vocês que eu sei que talvez, eu estou pensando bem, talvez a gente dificultou para vocês ao ter linkado aquele texto, né? A gente linkou um texto um pouco mais complexo, a gente explicou durante a teleaula que era só para vocês verem que realmente esses indicadores são utilizados para calcular alguma coisa às vezes um pouco mais complexa, para ter um trabalho acadêmico. Mas não é exatamente um artigo que a gente pediu de vocês, não é isso. A tarefa é só analisar os resultados. É isso, professor? É isso mesmo, professora. E a resposta que a gente pede de vocês, ela é muito parecida com o que está no caderno, né? Se não me engano, na página 49 e na página 50, o professor ele explica esse exercício bem igualzinho a gente fez e ele também tece algumas explicações no final referente aos indicadores. Então, aquelas explicações ali do final, né, aquela análise que ele faz depois com os números do exercício, elas já são suficientes para responder o exercício e para servir como exemplo também. Então, que nem a professora ressaltou, se vocês reassistirem a aula, principalmente essa parte do exercício, e lerem essa parte da apostila ali na página 49 e 50, vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo para resolver. Legal, então essa é a nossa dica. Vamos prosseguir para a atividade de sala? Então nós aguardamos que vocês tragam as respostas da atividade de sala, tragam os comentários, o que vocês encontraram de resposta. E nós vamos começar aqui tratando do texto que foi trabalhado na atividade de sala da aula de hoje. Então na nossa atividade de sala, foi tratado um texto que chama A que tipos de riscos minha empresa está sujeita? Ponto de interrogação, né? Como identifico e priorizo esses riscos e quais os principais meios de mitigá-lo? Esse é um texto, gente, que está nesse site aqui, né? Endeavor, né? É um site org sobre artigos. A autoria dele é esse Marcelo Formal. Forma mesmo? Eu acho que sim. Achava que tinha um L no nome dele, mas pode ser que seja assim mesmo. E Heloísa Macari. Então, o texto diz: gerir riscos é parte do cotidiano de todas as empresas e pessoas, seja nas decisões de investimentos do seu capital, contratação de profissionais, obtenção de empréstimos ou aquisição de um ativo. É natural pensar e calcular o retorno desejado. Por outro lado, existem riscos que podem diminuir e até mesmo inviabilizar o resultado almejado para o crescimento da organização. Os riscos a que as empresas estão sujeitas podem originar-se tanto do ambiente externo em que ela está inserida, quanto do ambiente interno.
O olhar para fora deve monitorar os movimentos dos concorrentes, consumidores, oscilações do mercado financeiro, mudanças regulatórias e de leis, novas tecnologias, bem como as expectativas das demais partes interessadas, ou stakeholders como sociedade, governo, comunidade local e meio ambiente. As empresas devem considerar essas ameaças externas e mecanismos de mitigá-las em seus planejamentos estratégicos, por meio da análise de riscos estratégicos, financeiros, operacionais e de compliance, ou seja, legal e regulatório, que podem oferecer impactos potenciais ao modelo de negócio e sua respectiva operação. Eles são conhecidos como riscos corporativos. Porém, os riscos que se originam no ambiente interno muitas vezes são negligenciados e deixados em segundo plano. Estes riscos estão presentes nas diversas camadas de um negócio, nos processos, nos sistemas, na governança e na gestão de infraestrutura e nos profissionais. É fundamental que sejam conhecidas as fragilidades e vulnerabilidades que permeiam essas camadas, a fim de identificar os riscos potenciais, os quais podem provocar perdas financeiras, de receita, de ativos ou estoque, bem como reputação. Podem ser originados por falhas, erros ou desvio de condutas e má-fé. O risco mais preocupante é aquele que a empresa não tem conhecimento. Por isso, é primordial que toda empresa possua um processo estabelecido para a gestão de riscos com enfoque pragmático e que gere valor ao negócio, contemplando os seguintes passos: diagnóstico de riscos potenciais, O 2, priorização dos riscos e terceiro, a mitigação dos riscos. Então, gente, vocês gostaram do texto? A gente procurou na internet um texto que falasse bem do nosso assunto para tentar ilustrar e mostrar para vocês que às vezes a gente estuda um assunto muito específico, né? Eu fico com essa impressão, pelo menos. Quando eu estou estudando um assunto muito específico, eu fico pensando, será que é só esse caderno, só essa pessoa que fala disso? A gente queria ilustrar, olha, como outras pessoas estão falando, eu tenho a impressão de que é muito próximo do que a gente tem discutido aqui, né? Essa ideia de olhar para fora da empresa, ver as ameaças, nós falamos aqui, né? Quando acontece, por exemplo, uma demissão de uma empresa grande na cidade. E também observar a parte de dentro da empresa, ver os sistemas, os processos, por exemplo, a política de crédito da empresa, olhar quais são as ameaças que podem afetar a empresa por dentro e sempre pensar que o pior risco é aquele que você negligencia, aquele que você fecha os olhos para ele, aquele que você deixa crescer, não monitora. Então você tem que estar de olhos abertos, pensar seriamente quais são os riscos mais prováveis, aqueles que envolvem mais probabilidade de acontecerem e se focar neles, né? Tentar mitigar aquele que tem mais probabilidade combinado com maior impacto na sua empresa. Tá? Legal, professor, é isso? É isso mesmo. Então vamos partir para as perguntas? Primeiro a gente perguntou para os alunos o que é mitigação de risco. Acho que essa foi a primeira pergunta que a gente começou a teleaula de hoje, né? Comecei perguntando isso para o professor Diego. Então eu aguardo a resposta de vocês. Vocês têm a resposta das palavras de vocês? O que você acha que é mitigação de risco? O que é mitigação de risco para você? Alguma resposta no chat, professor? Por enquanto não, professor. O pessoal ainda acho que deve estar respondendo. Está respondendo? Então manda as respostas, a gente está querendo ler aqui durante a aula. Vamos fazer um pouco um comentário? O que a gente acha que é mitigação de risco? A gente discutiu aqui na aula de hoje a mitigação, uma ideia de controle, observar e planejar o que você vai fazer caso, mesmo controlando, aquele evento desfavorável realmente aconteça. Então, quando a gente está estudando mitigação de risco, a gente está pensando nessa dualidade, desse lado de você controlar, visando não deixar acontecer, mas também planejar, ter um plano B caso aconteça. Então, tem dois verbos chaves que estão aí juntos, compondo essa ideia de mitigação, que é a noção de controlar para evitar e planejar para reagir. É isso, professor? Exatamente, perfeita essa explicação, professor. Então, deixa eu anotar aqui. A gente vai fazer controlar e planejar. Né? Controlar, eu vou dizer assim, para não acontecer, e o planejar para caso aconteça.
Nesse caso aí, o que está dizendo que pode acontecer, o caso aconteça, é o que a gente está considerando arriscado ou risco, né? Que é o que a gente chama de evento desfavorável. Ops, dislexia, falou alto aqui, né? Evento, desfavorável. Então vamos discutir aqui a questão 2. Em suas palavras, por que se deve gerir riscos? E aí, professor, por que se deve gerir riscos? Bom, gente, eu acredito que não gerir riscos não deve nem passar pela cabeça de ninguém, né? Porque por que a gente precisa gerir riscos? Nós precisamos nos preparar para isso. Nós não podemos ser atingidos sem nenhum tipo de planejamento ou sem nenhum tipo de proteção para isso, né? Caso não exista nenhum planejamento, nenhuma gerência de riscos, caso alguma coisa de errado aconteça, o impacto vai ser total sobre a nossa atividade. Então é preciso fazer esse gerenciamento para se preparar e se proteger de possíveis riscos. Ótimo, professor. Acho que essa é uma excelente resposta. Vamos anotar? Ali, ó. Para se preparar e se proteger da ocorrência de determinados eventos que representam risco, né? De eventos de risco. Ok? Espero que vocês tenham chegado a respostas muito similares. Eu sei que vocês responderam aí na sala, né? Acho que o pessoal fica tímido para enviar. Tragam suas respostas. A gente está muito querendo ler as respostas dos alunos aqui também. Vamos prosseguir, então? Temos ainda mais 3 questões para essa atividade de sala. A questão 3 vai tratar: apresente exemplos de ações que são formas de mitigar o risco. Então, o que a gente pede é ações de mitigar. Como a gente está discutindo muito, é preciso mitigar o risco? É preciso. Então, quais são as ações que realmente mitigam o risco? Né? Como nós demos exemplo na aula passada, nós falamos de desenvolver uma política de crédito. Quando a gente falou dessa política, a gente diz identificar o nível de inadimplência que você está sujeito, monitorar a sua inadimplência. Né? Uma maneira de você identificar o evento arriscado, saber que você está sujeito a sofrer isso, então você tem que aceitar uma porcentagem disso. Vai acontecer inevitavelmente, mas até quanto você vai aceitar? E depois que acontecer mais do que isso, você tem que estar preparado, tem que ter um plano B, o que vai acontecer caso sua inadimplência esteja maior do que você está disposto a aceitar, o que você vai mudar. Então, isso é um documento, né, está previsto na sua política de crédito, que nós discutimos na teleaula número 2. Exatamente. E, professor, nós recebemos uma resposta aqui né, sobre a pergunta 2, que era por que nós precisamos... A pergunta 2 ali, professor. Perdão, pergunta 2. Em suas palavras, por que se deve gerir riscos? Aqui, o Ael Simão, do Polo de Buritis, muito obrigado pelas suas respostas. Ele respondeu aqui, para evitar surpresas e prejuízos futuros. Excelente resposta, né? Em sua palavra, por que se deve gerir risco? Então, como que é o nome do aluno mesmo, professor? Ele é do Polo de Buritis, chama El Simão. El Simão, do Polo de Buritis, excelente respostas, né? Isso mesmo. Então, vamos prosseguir também? Vamos, aqui? Por enquanto, só... Isso, gente, se vocês essa quiserem... resposta. Se quiserem mandar a resposta para a questão 1, 2, não tem problema, a gente retorna, tá? Então, vamos lá. Para a questão 4, como a matriz de probabilidade pode te auxiliar na mitigação de risco? E aí, gente, como será que essa matriz pode ajudar alguém na mitigação de risco? Bom, professor, a matriz ela com certeza vai ajudar na mitigação de risco, pois ela vai, de forma bastante sintética, vai colocar todo o planejamento que você tem a respeito de determinado risco. Então, com essa tabela, né, você vai montar uma planilha com ela, onde você vai elencar todos os possíveis riscos que vão afetar o seu negócio, vai classificar o nível de importância, né, o nível de impacto que eles vão ter na sua empresa, vai detalhar o que o risco exatamente vai fazer e como que você vai controlar. Então, ele vai te ajudar muito no planejamento e preparação para enfrentar esse risco.
Ótimo, né? Excelente. Acho que o professor foi bem preciso, assim. Essa ideia de aquilo que a gente discutiu, que o risco mais perigoso para a sua empresa é aquele que você negligencia, que você fecha os olhos. Então, essa matriz vai evitar que você negligencie risco. Ela vai te ajudar a identificar, vai te ajudar a detalhar o risco e você vai compreender qual o impacto que esse risco pode causar para a sua empresa, qual a probabilidade dele acontecer. Então, você vai ter um mapa ali por escrito do que é mais perigoso, do que você realmente tem que estar monitorando com mais eficiência, com mais cuidado, com mais detalhe. Porque às vezes a gente deixa tudo na cabeça, né, professor? A gente fica pensando, não, eu vou lembrar de olhar isso, vou manter esse dado. Nossa... Chega na hora, você acaba que você pode esquecer de algum detalhe, né? Você pode pensar, não, na hora eu vou saber como agir, mas se você não tem ali tudo planejado, às vezes você age com um pouquinho de pressa, alguma coisa não sai exatamente como deveria ser feito e você acaba tendo um problema maior, né? E quando a gente esquece do detalhe, tá bom. O problema é quando a gente esquece do principal, né? E às vezes acontece, acaba esquecendo do principal, esquece ali o maior risco e aí vai comprometer todas as outras coisas que você fez de tão bem feito para sua empresa. Exatamente. Então tá. Vamos discutir então a questão 5. Apresente um exemplo de risco interno e um exemplo de risco externo para a sua empresa. A gente até achou outros textos que usam esse termo risco interno, ligado à ideia de risco sistemático e risco não sistemático. Lembra que nós chegamos a discutir esses conceitos? Eu vou anotar aqui no quadro. A gente falou assim, que o risco que é sistemático, normalmente ele é um risco externo. É aquele risco externo, por quê? Ele não está ligado só à sua empresa, não está ligado às suas decisões. Ele está ligado às ações do governo, às políticas externas, às questões sociais, né? E a gente tem aquele risco, que ele é não sistemático. A gente viu isso aqui, professor, na disciplina de investimentos financeiros. Estou falando com os alunos que eles viram, né? O professor não estava com a gente. É aquele risco interno. Esse risco interno, gente, ele sim está muito mais ligado aos processos, está muito mais ligado ao produto, está ligado àquelas pessoas de boa fé ou de má fé que estão na sua empresa, ao profissionalismo da sua empresa, ao dinamismo da empresa. Então, ele é muito mais incorporado à parte das decisões do gestor. Gente, as suas decisões, elas afetam muito o seu risco interno. Só que você pode sim tomar decisões para te proteger dos riscos externos. Né? Por exemplo, nós temos o exemplo do dólar. O dólar representa um risco externo para uma empresa que trabalha com alguns produtos importados. E a gente pensa assim, empresa importada parece uma empresa muito distante, né? Não é sempre uma empresa distante. Como a gente está num estado que, principalmente no interior do estado, tem muita atividade agrícola, muitas máquinas agrícolas são importadas. Às vezes, para desenvolver uma agricultura, a gente precisa de uma máquina, né? Que é uma máquina cara, e o preço dessa máquina é cotado em dólar. Mesmo que a gente receba ele sempre em real, né? Oscilações do dólar vão afetar, sim, a oscilação do preço desta máquina. Então, quando a gente pensa assim, para eu me proteger desse risco, o que eu posso fazer? As empresas que principalmente estão atuando nessa área de importação dessa máquina agrícola, por exemplo, ela pode negociar um dólar futuro. Como funciona? Hoje em dia, digamos que o dólar está em torno de R$ 2,40 e eu estou disposto a pagar R$ 2,40, acho que é um preço bom. Só que eu penso que pode ser que daqui 6 meses o dólar esteja mais desfavorável em relação ao real. Deixa eu refrasear isso. Pode ser que o dólar esteja mais caro em relação ao real. Para nós, portadores de reais, esteja mais desfavorável, né? Então, ao invés de estar R$ 2,40, ele pode estar R$ 3. R$ 3 eu preciso para comprar um dólar. Para me proteger deste cenário, eu faço um contrato com o banco. O banco se compromete a me vender uma quantidade X de dólar ao preço de R$ 2,40 no futuro, por exemplo, daqui 6 meses. Então, eu faço esse contrato, é como se eu estivesse fazendo uma aposta de que o dólar vai subir e o banco está fazendo uma aposta de que o dólar vai cair, né? Exatamente. E aí tem um custo contratual, né? Tem um custo para fazer o contrato, mas aí o que acontece? Daqui 6 meses eu tenho a segurança de conseguir planejar a minha empresa, planejar meus desembolsos, como se eu estivesse trabalhando com a moeda fixa. Eu esqueço da flutuação do dólar. Então, isso é uma maneira de você se proteger, por exemplo, de um risco sistemático. Vamos ver aqui no quadro, um risco sistemático, ou seja, um risco externo. Isso, respondendo à nossa questão, ele é um exemplo de risco externo.
Exemplo de risco externo, né? A flutuação do dólar e uma maneira de você se proteger comprando dólar futuro. É isso, professor? É isso mesmo. E professora, nós temos aqui duas respostas também aqui no chat das alunas Esther e Elisete de Buritis. O Paulo de Buritis é muito participativo, né, É. gente? Muito grato pela participação de vocês. Excelente ter vocês aqui. É muito legal. E elas responderam sobre os riscos externos, né? Elas comentaram sobre a oscilação de mercado e sobre os riscos internos, sobre o fluxo de caixa. Então, isso é uma maneira, né? O fluxo de caixa pode apresentar um risco interno. Pode mesmo, gente. Se a gente estiver, por exemplo, vendendo muito a prazo, sem vendas para o presente, o meu fluxo de caixa pode estar tendo uma rotatividade que eu posso acabar ficando descapitalizado. Então, a empresa vai ficar descapitalizada, ela não tem como honrar seus fornecedores, ela pode ter uma ameaça, pode vir a falir. E isso é um risco interno ligado a processos, ligado à política da empresa, né? É um excelente exemplo das alunas de Buritis. Exatamente, porque caso vamos pensar que essa empresa ela começou a vender muito para 60 dias, ou ela começou a vender muito para 30 dias mesmo, que é mais fácil de acontecer. Porém, ela tem fornecedores que vencem em 10, 15 dias, ela tem algumas contas que podem vencer em 20 dias. Então, se ela tiver um volume muito alto de recursos para receber daqui a 30 dias, ela pode ficar descapitalizada mesmo para fazer o pagamento das despesas mais recentes, né? Pode deixar de pagar funcionário, aí é um problema sério, né? Você cria um péssimo clima na organização. Quem gosta, né, de atrasar o salário, Deus me livre. E aí todo mundo fica trabalhando com aquela má vontade, né? Fica aquele clima ruim no trabalho. Exatamente. Isso pode ser um problema seríssimo para a empresa, né? Com certeza. Obrigada pela participação, gente. Então vamos prosseguir? Gente, vamos seguir para a revisão já, né, professor? Isso. Gente, nós já estamos na revisão, mas se vocês quiserem mandar respostas, qualquer coisa a gente retorna, tá? Na aula de hoje, nós vimos principalmente a respeito de risco, né? O nome da disciplina, análise de risco e de crédito. Nós tocamos em 2 pontos. No começo nós falamos que o risco está diretamente ligado a retorno. Não existe retorno sem risco, gente. Isso é muito infeliz, né? Não existe retorno sem risco. Aqueles negócios que estão dando o menor risco, que te oferecem um risco mais, assim, uma questão mais segura, estão ligados também ao menor retorno. Que são aqueles negócios que têm, na verdade, a intenção só de corrigir a inflação, corrigir o poder de compra da sua moeda. Tem muito pouca intenção realmente de dar lucro, que é o caso da poupança, né, professor? A gente pode até citar o exemplo do dinheiro embaixo do colchão, né? Que você, pouco teoricamente, risco, né? o risco é zero. Porque o dinheiro só tem se embaixo pegar do seu fogo, colchão. né, professor? Só se alguém pegar roubar. fogo. É muito pouco risco. Isso, não tem risco, mas não tem retorno nenhum, né? Porque o dinheiro não tá rendendo juros, então o dinheiro está literalmente parado. Então, é o risco zero, nesse caso, tem retorno zero também. E outro exemplo, no outro extremo, uma das maneiras de ganhar muito dinheiro na Bolsa é investir naquelas empresas que estão começando, que, né, são chamadas startups. Então, a empresa está começando, se ela subir de preço, às vezes você compra uma ação por frações de centavos ou poucos centavos, e daqui a pouco a ação está valendo reais, até muitos reais. Só que existe também a grande chance de você comprar ações e, na verdade, a empresa falir. Você comprou por centavos e vai ficar sem nada na mão, né? Exatamente. Então, aqueles negócios que estão mais rentabilidade, eles também estão com mais riscos. Assim como montar um negócio, né? Montar uma loja, montar uma prestadora de serviços, é uma coisa que tende a dar um retorno muito maior do que botar o dinheiro na poupança. Ou no fundo de investimento até, né? Isso. Só que tem um risco muito maior. Você vai ter um risco muito grande de falir, muito maior do que de perder o seu dinheiro, que está guardadinho na poupança, né? Ah, sim, com certeza. Isso aqui, sempre que eu falo disso, eu tenho amigos contadores que falam, que fazem, às vezes acabam fazendo a contabilidade pessoal no final do ano, eles comentam que uma coisa que a gente não fala quando a gente fala de poupança é que sempre tentar dar essa dica que se você tem um empréstimo, gente, mesmo um empréstimo consignado, se esse empréstimo você está pagando a taxa de juros maior do que o rendimento da poupança, compensa você tirar o seu dinheiro da poupança e pagar logo o seu empréstimo. Você está tendo dinheiro em 2 lugares, né? Uma dívida que está crescendo numa velocidade, que é esse empréstimo consignado ou empréstimo de outra maneira, e você tem esse investimento que está crescendo na velocidade menor. Então, assim, isso nunca vai alcançar. Nessa corrida, você sempre vai ter mais dívida do que investimento. Quanto mais rápido você tirar esse dinheiro da poupança, pagar logo o seu empréstimo e quitar logo essa dívida, mesmo que você fique sem investimento nenhum, mais rápido você vai conseguir fazer realmente seu patrimônio crescer. Tenho amigos contadores que sempre falam, no final do ano a contabilidade tem lá o pessoal que está com empréstimo e com dinheiro na poupança. Fica a dica, né? Sim, porque você tem que comparar as taxas de juros.
Onde você tiver a maior taxa de juros é o que você tem que dar maior importância. Se a maior taxa de juros está no seu empréstimo, então você tem que tentar quitá-lo o mais breve possível. Se a maior taxa de juros está no seu investimento, então você pode manter o investimento e pagando essa dívida com juros menor a prazo, né? Porque assim você sempre vai estar ganhando mais do que pagando de juros. Isso mesmo, legal. Então, na aula de hoje também, continuando aqui no slide, sobre o risco, nós falamos que a importância de mitigar risco. Gente, muito, muito importante fazer a mitigação de risco, né? Nós trazemos aqui um conceitozinho, né? O conceito de mitigação como o gerenciamento da consequência do risco. São as estratégias para lidar com a situação desfavorável, caso ela ocorra. A gente pode falar duas coisas, né? O que a gente falou de mitigação? A gente disse que é proteger. Proteger, né? A parte de você se prevenir e a parte de você fazer o controle fazer o planejamento caso o risco, aquela situação de risco realmente ocorra. Isso. A gente tinha falado controlar, né? Eu estava tentando lembrar qual foi a palavra bem certinho. A gente tinha falado controlar e planejar, né? Controlar. Controlar para se proteger, né? Tá quase sinônimo aí nesse sentido. Mas é controlar para não acontecer as situações de riscos, você fazer o controle dos seus dados para não deixar entrar numa situação, um evento desfavorável se agravar. Você vai controlar para não deixar esse evento, por exemplo, que a gente está citando aqui, é a questão da inadimplência. Você vai controlar a sua inadimplência, vai controlar a sua política de crédito para não deixar essa inadimplência fugir do controle. E você vai planejar o que você vai fazer. Por exemplo, se minha inadimplência for maior do que 5%, eu vou chamar as pessoas para renegociar a dívida. Vou oferecer um parcelamento da dívida e não vou mais ter a mesma política de conceder crédito. Vou restringir um pouco mais o crédito. Porque pode ser que o cenário econômico do meu município tenha piorado, né? Está tendo umas demissões aí, melhor me proteger agora do que ter mais prejuízo no futuro. Ah, sim, com certeza. Assim você tem que sempre acompanhar a tendência do que está acontecendo no mercado, né? Então, como a professora citou, no caso de demissões, você já pode esperar um aumento da inadimplência. E assim você já se planeja para quando isso acontecer, como você vai tratar. Como a professora citou, chama as pessoas para fazer uma renegociação da dívida, é uma forma bastante eficiente. Isso. Então, gente, a nossa teleaula fica por aqui. Eu vou mostrar para vocês a nossa atividade à distância. Essa semana, a atividade à distância será um questionário sobre ferramentas de mensuração, mecanismos de controles e controles de mitigação. Esse questionário está bem baseado na aula 10 do caderno da nossa disciplina, nos nossos slides aqui da nossa teleaula, né? Teleaula, e também num texto cujo link foi disponibilizado no AVA. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura desses 3 instrumentos antes de realizarem, né, iniciarem o nosso questionário. E o questionário está lá, está relativamente simples, fica um treino para nossas questões de múltipla escolha da nossa provinha, que também será na aula da semana que vem. Na semana que vem, nós teremos, então, nos primeiros tempos, a nossa teleaula, cujo objeto será teoria da carteira, e em seguida da revisão e da avaliação regular. Então, semana que vem vai ter comprometimento com a nossa disciplina de 7 da noite até as 10h30, né? Mais ou menos. Isso. Então tá, gente, ficamos por aqui. Desejamos você uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido a nossa aula. Tenham um ótimo final de semana e até logo. Até mais.